O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Um colega já fez a observação: por que tem um ponto de interrogação no título? Às vezes eu me pergunto se estamos. Às vezes eu estou convicto, e quando penso em igreja, eu penso no conjunto de todos os eu ou eus que formam o nós, o corpo de Cristo, a igreja. A minha igreja, está na cidade? Vamos pensar juntos aqui. Isso aqui não está querendo. Ok. Ontem de manhã, 5 horas, quando eu estava pegando o colega Jones para nós virmos aqui para o simpósio e sairmos da nossa cidade, Pelotas, passamos em frente a um posto de saúde e muito frio, e uma fila já de pessoas aguardando o posto de saúde, que abre 8h30, mais ou menos. Sempre quando eu penso em doentes em cidade, tem muitas imagens que vêm na minha mente. Tem fila, tem caos, tem espera, via de regra uma tomografia. Na minha cidade, para quem está fazendo um tratamento e não está internado, pode demorar 2 anos. Em janeiro desse ano, uma família nos disse: o senhor não vai acreditar, pastor, a gente recebeu uma ligação. O senhor lembra quando o pai faleceu? Olha, eu acho que foi no final de 2014, agora em 2016 ligaram para ele vir fazer a tomografia. Descaso, espaços inadequados, superlotação, expressão de dor, e no meio disso, pessoas. Eu estou falando da minha cidade, que retrata um pouco do Brasil, talvez da sua cidade, da sua realidade. Seres humanos com corpo e alma, cidadãos com história, nome, passado e presente, e o futuro, como dizem alguns, seja o quê? Quem são e onde estão os doentes da cidade? Acamados no hospital. A cidade que eu moro tem 340 mil habitantes, 8 hospitais e 20 e tantos, quase 30 municípios da região vão até Pelotas para buscar atendimento. Dá mais de 1 milhão de pessoas. 1.100 leitos hospitalares na cidade. E quando falo em domicílio, eu faço parte há 8 anos de um programa de internação domiciliar, o PID, do Hospital Universitário da Universidade Federal de Pelotas. E nós temos 8 equipes, 2 do PID, que atendem pacientes acamados no domicílio de segunda a sábado, meio-dia. E temos 6 equipes de um programa do Ministério da Saúde, que Pelotas é contemplado, chamado Melhor em Casa, que atende todas as patologias. O PID é só paciente oncológico em fim de vida. Pessoas que, via de regra, estão sem possibilidade de cura, cuidados paliativos.
10 leitos em cada equipe do PID, mais 30 em cada equipe do Melhor em Casa, ou seja, 200 pessoas acamadas no domicílio, juntando-se as 1.100. Temos as emergências, pronto-socorro, as UTIs adulto e pediátrico, que sempre tem uma falta de leitos. Esses dias uma família de Pelotas precisou ir a Caxias do Sul com sua criança porque não tinha leito em Bagé, porque não tinha leito em Rio Grande, não tinha leito em Pelotas, e o hospital de Canguçu, próximo, que tinha uma UTI neonatal, fechou logo depois que abriu recentemente. Doentes na cidade, no bloco cirúrgico, nas enfermarias, nos consultórios, clínicas, tratamentos, N tipos de exames, remédio, custos. Esses dias eu visitei um moço chamado Adriano, 28 anos de idade, uma filha de 5, uma filha de 2, um câncer no mediastino entre pulmão e coração, fez 8 ciclos de quimioterapia, o tumor não diminuiu. A esposa dele tem 25 anos de idade, são agricultores do município de Canguçu, e o hospital não tinha mais o que oferecer para o Adriano, porque 8 ciclos de quimioterapia, agora tem que ingressar na justiça para conseguir o 9º, 10º, 11º, 12º ciclo. Medicação para 2 ciclos, R$45 mil. A gente não pode esquecer das clínicas psiquiátricas, das clínicas de recuperação de drogadição, não podemos esquecer dos asilos, dos orfanatos, dos presídios, dos prostíbulos, dos andarilhos, dos moradores de rua, dos traficantes. E aí a gente pensa, meu Deus, quanto doente tem na cidade. O que nos motiva a se importar com essas pessoas? A gente vive numa sociedade doente, física, moral, psíquica, espiritual. Tem doente por dinheiro, tem doente por fama, tem doente por prazer, por troféu, por diploma, por status. Tem viciado em remédio, droga, sexo, vaidade, trabalho, metas, consumo, tecnologia, a lista é longa. E aí vocês olham para mim e dizem, lá tem um doente falando. E eu olho e digo, nossa, quanto doente tem na minha frente. A nossa sociedade está doente. E o que nos move a nos importarmos com os outros se importarem conosco, nós nos importarmos uns com os outros? Quando se fala em motivação, a gente pode pensar naquela história que muitos aqui conhecem, mas quem conhece, escuta de novo, quem não conhece, pensa. O cara estava lá com seu motão, né? E foi lá para o interiorzão e encontrou um caipira, bem caipira, puxando uma mula. O cara chegou com 38 aqui, parou o motão dele e disse, você sabe dançar? O caipira, humildezinho, olhou e disse, sei não, senhor. O cara pegou o 38 e começou. E o cara teve que aprender na marra a dançar. Só que as balas acabaram. E o caipira era preparado. Também tinha o seu 38. Olhou para o cidadão e perguntou, seu moço, o senhor já beijou uma mula? E o cara, para não perder a viagem, meio rebolado, disse, nunca beijei, mas sempre tive vontade. O que é que nos motiva a nos importarmos? O 38, a lei, ou o nós amamos porque Deus nos amou primeiro? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define saúde não apenas como ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Eu destaquei o perfeito porque eu pergunto,
De que jeito? Esse perfeito. Perfeito é muito relativo. O seu perfeito pode não ser o meu perfeito. O perfeito do administrador hospitalar, do gestor público, do funcionário pode ser diferente do perfeito do paciente, do doente, do familiar, que depende do serviço de saúde. Só para vocês terem uma ideia, vai perguntar no hospital se é perfeito o horário que servem a janta. Gente, 5 horas da tarde, no verão ainda, no horário do verão, 5 horas da tarde trazer sopa. Quem tem vontade, mas aí vai perguntar para o administrador hospitalar, diz, não, para nós é perfeito, porque aí dá tempo de entrega a comida, lava a louça e sai, porque 7 horas troca o turno. Aí a gente diz assim, olha, a comida não é tão boa como gostaríamos que fosse, e aí ele diz assim para nós, semana passada me disse o administrador da Santa Casa de Pelotas, pastor, o senhor sabe quanto a gente ganha por dia para fornecer comida para todos aqueles que são atendidos pelo SUS? R$2. Vai oferecer o quê com R$2 por dia? E o administrador hospitalar diz, perfeito, o que a gente oferece é muito mais, ou melhor, do que poderíamos. O que seria imprescindível na caracterização e definição de saúde atualmente? O que a gente deveria incluir? Já que a OMS, quem está lembrado, não apenas ausência de doença, mas como situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Está faltando o que aqui? Oi? Está faltando espiritualidade, religiosidade, valorização. Na grande maioria dos locais que cuida de doentes, a religiosidade e a espiritualidade está aquém do que poderia, muito aquém. E agora vamos pensar um pouquinho, se a valorização da espiritualidade está aquém do que poderia estar, talvez, porque nós cristãos, nós igreja de Cristo, independente de placa, porque placa é um negócio tão legal que sempre fica para fora, nós, Igreja de Cristo, não estamos ocupando os espaços nas cidades que concentram a presença de doentes. Estamos ocupando os espaços. E aí pensa assim, não são os outros. Sem ser egoísta, pensando em igreja, mas vamos começar com o eu. E não é para amontoar a brasa, para a gente se sentir culpado, o fim do mundo. É para fazermos uma reflexão, todos. E se estamos ocupando os espaços, talvez precisamos nos perguntar, estamos ocupando os espaços de forma significativa? Do nosso ponto de vista, a gente acha que está fazendo tudo. Do ponto de vista das pessoas, do ponto de vista de Deus, está sendo significativa a nossa presença entre os doentes e sofredores, onde Deus nos coloca. Olha só, isso aqui é um quarto de hospital. Faz 8 anos eu digo, a minha vida mudou muito, porque a experiência nossa da semana, da segunda-feira que começa até o final de semana, é conviver com isso aqui. O Adriano me disse semana passada que a noite mais terrível que ele passou lá no hospital foi uma noite anterior, porque a pessoa que melhor estava no quarto, jovem, a pessoa que melhor estava de todos os 4 naquela enfermaria, faleceu. Foi fazer um procedimento simples no bloco cirúrgico e quando voltou se sentiu mal e disse, não me deixe morrer, não me deixe morrer, não me deixe morrer. E estava todo o quarto assim, aquela cama vazia e um silêncio sepulcral. Tem saudade no quarto de hospital. A gente não pensa só que tem dor, tem saudade. Não é fácil para aquela mãe que tem os 2 filhinhos pequenos numa outra cidade,
que está ali há 30 dias, e o hospital não permite crianças menores de tais idade. E aí tem um surto de cachumba, tem um surto de H1N1, e aí não, agora que nós não podemos deixar entrar. Tem muitas preocupações, por exemplo, o sustento. Aí a senhora está internada no hospital e atende o telefone, e eu sem querer escutei, porque estava no Viva Voz, e a senhora do outro lado de uma cidade, fica a 130 quilômetros, disse sim. Cortaram a luz. A senhora que estava cuidando de 5 filhos pequenos dessa senhora. O pouco que tinha na geladeira vai estragar. Aí vem a equipe de saúde lá com lactulose, lactulona, com chá de ameixa, com iogurte, para que a pessoa possa ir aos pés. Só que aí é um quarto que tem 10, 12 pessoas, e o cara não consegue, a senhora não consegue, não adianta botar biombo do lado, porque cheiro ultrapassa biombo. Então, doentes e doença é muito mais complexo do que apenas ter um órgão doente. Tem um monte de sentimentos aqui. Até que ele encaminha o benefício, até que o SUS vai começar a fazer o pagamento, quem vai pagar as contas dele? Vocês sabem que isso demora? Então estejam atentos, por favor, aos congregados de vocês que estão hospitalizados. Fiquem atentos à situação e vejam como igreja, o que nós poderíamos fazer de diferente, além de fazer uma visita, uma leitura e uma oração, o que é muito importante. Olha só, é tantas palavras que poderíamos ficar falando toda a tarde aqui. Algumas eu sublinhei, porque fome, nem tudo é espiritual. Privacidade, como eu acabei de mencionar, expectativa do resultado da biópsia e assim por diante. São muitas situações, e a lista ainda é grande, ó. Essas palavras eu anotei de uma manhã de visitas num hospital, conversando com as pessoas. As pessoas perguntam muito sobre milagres, se a gente acredita em milagre, e aí nós temos a oportunidade de falar sobre o maior de todos eles, que é o perdão que temos em Cristo Jesus. Se vocês olharem, a lâmina aqui começou com dor. Inevitavelmente, a dor nos faz repensar o sentido da vida. Falar de doença e cidade é extremamente complexo, falar de você, de mim, porque fisicamente estamos envelhecendo e isso traz consequências. Espiritualmente todos somos doentes, porque o pecado nos nivela e traz consequências para a totalidade deste ser, que é o novo conceito de saúde que se tem, que nós somos seres bio, psico, sócio espiritual. E aí nós não podemos só pensar como às vezes a medicina pensava, e a medicina está repensando, só tratar músculos, ossos, órgãos. A gente precisa contar com o auxílio da psicologia e outras ciências, contar com o trabalho dos assistentes sociais e equipe de enfermagem. Nós precisamos sempre e de novo pensar no cuidado espiritual dos pacientes. Algumas informações que eu achei importantes. Olhem só, em 1908, irmãos assembleianos, olhem o ano de fundação da vossa denominação. 1908 no Brasil nós tínhamos 296 estabelecimentos de saúde. Quando a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tinha 8 anos de idade, o Brasil contava com 296 estabelecimentos de saúde. Em 1999, que diferença, né? Isso dá quase 170 vezes o aumento. Os leitos hospitalares em 1926, segundo dados do IBGE, 47 mil, 10 vezes mais. E a população brasileira no início do século era de 22 milhões do século passado. Então vocês estão vendo as dimensões que saúde no nosso país, as dimensões que a saúde tem tomado. Desde 2010 o Brasil perdeu quase 24 mil leitos de internação hospitalar na rede pública. Um dos hospitais de Pelotas fechou uma ala essa semana porque não está havendo repasse do sistema único. É muita coisa, 24 mil
pessoas estão deixando de ser atendidas nos nossos hospitais. E olha isso aqui que preocupa: de 5.570 municípios, 5.065 não possuem leitos de UTI. Olha, se pensar na metade sul do Rio Grande do Sul, pensando em Santa Maria, tem, Uruguaiana tem, Bagé tem, Pelotas e Rio Grande tem, mas quanto município nós temos? Isso é um pouco da radiografia. O custo médio por dia numa UTI particular, assim, sem gastar muita coisa, é 2 mil. Esses dias eu conversei com uma senhora que vendeu o apartamento, vendeu o carro, penhorou a empresa, porque a mãe dela foi ficando, e a mãe acabou ficando mesmo. Ou saiu, teve a alta celeste. E essa senhora investiu 600 e poucos mil reais. E depois não adiantava ter dito para ela que ela poderia ter entrado com uma petição no Ministério Público para transferir, porque ela achou, não, a equipe dizia, se tirar da UTI para transferir para outro, não sobrevive. O valor médio que os hospitais recebem do SUS dia, como eu falei, para alimentação 2, e a Unimed paga cerca de R$45 por consulta a um profissional. O IP paga menos, tá? E outros planos de saúde menos, R$30, R$35. Aí porque quando a gente tenta consultar, se é particular tem para hoje ainda, e se é pelo plano para setembro, não é? Em junho de 2015, de acordo com os números da Agência Nacional de Saúde, a ANS, os clientes de planos de saúde eram 50 milhões e os demais 150 recorrem exclusivamente ao SUS. Ou seja, se pensarmos em nós aqui, 200 pessoas, tem 50 aqui com plano e 150 aqui é o SUS. E quando me perguntam qual é o melhor plano de saúde, eu digo é o SUS. Quando funciona é o SUS. Por quê? Vai fazer uma cirurgia cardíaca, até que a Unimed às vezes autoriza, dependendo da complexidade, você já foi. Os planos têm se tornado especialistas em complicar, especialistas em pedir juntas médicas, torcendo para que você vá desfrutar das virtudes da terra prometida o quanto antes, já que certos procedimentos vão ser mais caros do que tudo que você já pagou no plano durante a vida. Estatística do IBGE projeta que a população madura no país acima dos 60 atingirá 63 milhões de pessoas até 2015. Estão vendo, irmãos presbiterianos, assembleianos, luteranos, batistas e demais denominações religiosas que temos aqui? O tamanho do desafio que a igreja tem, logo em seguida, 63 milhões de pessoas, fora os doentes, pessoas que estão nesse processo maior de envelhecimento. Temos muito trabalho pela frente. Porto Alegre é a capital, segundo os dados do IBGE de 2010, maior número de idosos morando sozinhos. A minha cidade está aqui, ó. De 340 mil habitantes, tem 50 mil, censo de 2010, 50 mil idosos. A minha igreja está na cidade. Sim. Há sofrimento na cidade. Muito. Não só em hospital. As estatísticas mostram que estamos inseridos numa realidade urbana de muitos desafios. Em todas as faixas etárias, dos recém-nascidos aos idosos, há sofrimento e doença, há desafios para o povo de Deus, há pessoas com história de vida ao nosso lado com sentimento e precisando de relacionamento com Deus e com a igreja de Deus. A grande missão da igreja é a pregação do evangelho para todos, certo? É a missão da igreja. Seu alvo principal: nós precisamos anunciar claramente que Cristo morreu pelos pecados e Cristo ressuscitou pelos pecadores. As pessoas doentes, como todas as pessoas, precisam conhecer quem
deu o seu sangue por elas. Já ouvimos essa frase aqui ontem. As pessoas precisam saber quem deu o seu sangue por elas. E essa é uma grande missão da igreja, minha e sua. A justificação pela fé, a fé em Cristo é o alicerce da igreja. Também ontem foi falado. É o alicerce. Ou nós nos firmamos nisso ou a igreja cai. E Deus nos aceita unicamente por graça, mediante a fé. A gente está quase cansado de ouvir, de saber isso. E pela graça, pela fé e graça que Ele oferece, temos a vida eterna. E a igreja tem essa missão maravilhosa de levar a palavra da vida eterna para todas as pessoas. Aí a pergunta: nós estamos enxergando as pessoas? Ver, enxergar. Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Lembram quantas vezes Jesus perguntou? E aí Jesus disse para Pedro: cuida, apacenta. E a pergunta que eu faço é como eu, igreja, vejo a vida, como eu, igreja, povo de Deus, valorizo. E eu me pergunto: Adelar, você está vendo, você está enxergando as pessoas? A vida é um valor, amém? Disso ninguém duvida, mas inúmeros acontecimentos e práticas atuais nos mostram que esse valor, quando pensado coletivamente, está sendo cada vez mais relativizado por uma tendência individualista, a uma supremacia do valor da minha vida e um rebaixamento da importância da vida do outro. Supremacia e rebaixamento. Geralmente as pessoas lutam muito para defender a vida individual e muito a vida das pessoas queridas e próximas de si, mas parece existir uma tendência de, no agir cotidiano, esquecer-se de lutar pela vida da humanidade como um todo. Sabe, nós, pastores, líderes, leigos, familiares, se é o nosso familiar que está sendo maltratado, desassistido, que está abandonado, que não tem uma fralda lá no hospital, que não tem comida, que não tem companhia, a gente vai fazer das tripas o coração e dizer: olha, eu preciso fazer alguma coisa. Mas e se não é alguém das nossas paredes, da nossa denominação, e eu também conheci a pessoa, o que eu posso fazer? O individualismo, a coletividade. Sabe, num momento que nem esse, que é um momento de reflexão, o Sr. Anselmo destacou de pesquisa, de conceituar. Cristo não apenas procurou conceituar vida, saúde, doença, sofrimentos, sofredores, mas defendeu-os e procurou aproximar-se da vulnerabilidade do ser humano. E isso a gente traduz na palavra relacionamento. No exemplo dele é que nós, seus seguidores, vivemos a nossa fé cotidianamente, e ao menos esse é o nosso desafio nosso de cada dia. Alguém até citou George Forel, escreveu Fé Ativa no Amor. A fé é assim. Eu sempre penso que se a gente insiste justificação, e se a santificação não está acontecendo na nossa vida, o que houve? O que estamos fazendo com aquilo que sabemos? Eu já vi esse livro nas estantes e mesas de alguns colegas pastores, e eu tirei uma frase dele. Depois vocês vão ver a referência. Em todo o mundo o Evangelho está se espalhando, se propagando, crescendo, florescendo e produzindo frutos. Que bom! Pessoas ouvem o Evangelho e pela misericórdia de Deus respondem e são salvas. Que maravilha! Mas não para ali. Uma vez que o Evangelho é plantado e se enraiza na vida das pessoas, continua crescendo nelas, suas vidas produzem frutos.
João 15 é claro. Temos a videira, que é o Senhor Jesus. Nós somos esses galhos, esses ramos que foram enxertados, ligados estamos, produzir frutos. Elas, as pessoas, crescem em amor. Ele nem botou interrogação, ele colocou como uma afirmação: crescem em piedade, conhecimento e sabedoria espiritual, para que andem de uma maneira digna de sua vocação, agradando em tudo ao Pai, produzindo fruto em toda boa obra. Já que ano que vem 500 anos e faltam agora menos de 500 dias, um texto de Mateus 25, 31 a 46, que é o texto do grande julgamento, e nós na capelania hospitalar temos como lema: estive enfermo e me visitastes, ou estive enfermo e cuidastes de mim. Mateus 25. Martinho Lutero, sobre esse texto, ele escreveu o seguinte: eu quero estar bem perto de você, em toda e qualquer pessoa miserável, angustiada, pobre, relegada, desprezada, os que nós consideramos, com perdão da palavra, os mal-cheirosos. Quero estar perto de qualquer pessoa assim que precisa de sua ajuda e orientação. É exatamente ali que me encontro: ajuda, orientação. O pouco ou muito que você faz, eu digo, o Evangelho é demais, é muito, é tudo. O pouco ou muito que você faz a seu próximo, na verdade, você o está fazendo a mim. Nem mesmo um copo de água será dado em vão. Vocês colherão fruto 1000 vezes, não por causa da sua obra, mas por causa da minha promessa. Lutero escreve como se fossem palavras do próprio Cristo para nós todos. E o próprio Senhor, ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. E mais uma citação: o radicalismo dessa exigência, gente. Parece, isso aqui é importante, tá? Nisso aqui eu quero discutir um pouco, que vocês pensem comigo. O radicalismo dessa exigência parece estar frequentemente muito distante da singularidade de nossos atos. Ou, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Esse radicalismo parece que está longe dos nossos hábitos e costumes cristãos demais. Talvez alguns estão dizendo assim: nossa, o pastor Adelar veio aqui, está carcando-lhe a lei em nós. Isso aqui é para mim. Vamos à igreja, cantamos algumas canções, tudo maravilhosamente importantes. Tentamos nos concentrar nas orações e ouvimos um sermão. Depois conversamos com as pessoas, voltamos para casa, seguimos uma semana normal de trabalho, de estudo, ou o que quer que façamos em tempo para retornarmos na semana seguinte. Podemos até participar de um grupo de estudo bíblico, mas alguém que nos observa de fora poderia dizer: veja, ali está alguém que renunciou à sua vida para seguir Jesus Cristo e sua missão. Sabe que olhando para esse radicalismo, desprendimento que o Mauro nos apresentou hoje de manhã, eu penso assim: nossa, estou começando a aprender a engatinhar. Duro isso, né? Sacudida. Para mim é. Alguém que me olha de fora diz: esse cara renunciou à sua vida para seguir Jesus Cristo e sua missão. A igreja está na cidade, a cidade está repleta de doentes. O que fazer? O futuro da igreja está entrelaçado com a postura que ela pretende tomar hoje. Esse livro aqui é muito interessante, pois tem a referência, leiam. Ele fala sobre a cidade, teologia na cidade, vida na cidade. A igreja pode escolher ficar em volta de si mesma ou sair das suas 4 paredes. Ela não precisa perder a sua ligação com a denominação, nem deve. Muito menos deixar de desenvolver suas atividades voltadas para o ambiente interno. Nós precisamos,
Aquele tripé dos grupos de estudo bíblico que se insiste há tempo: estudo, comunhão e tarefa. Precisamos, né? Estudar, precisamos ter comunhão. Isso é muito voltado para o interno, e a tarefa que nós podemos ter, as tarefas internas e as tarefas externas. Então não precisamos perder a ligação, deixar de desenvolver. O que a igreja não pode deixar de fazer é olhar para o mundo e ver quantos desafios existem ao seu redor. Ano passado, na reunião de planejamento na comunidade Cristo Redentor de Pelotas, onde eu sou um dos pastores, mais quase figurativamente, porque eu sou cedido para a capelania hospitalar, mas eu, pelo menos na tentativa, eu pedi para cada líder de departamento o seguinte: gente, por favor, que ninguém de nós se reúna um ano inteiro sem pelo menos ter uma ação, minha, voltada para as paredes além da igreja. Servas, jovens, leigos, grupos de família, corais, coral infantil, escola bíblica, instrução de confirmandos, que a gente não fique o ano inteiro só nós nos abastecendo e esquecendo que tem um mundão. O Sr. Grázio dizia: pescaria de aquário e pescaria de alto mar. Há muito o que fazer. E se a igreja quiser ser relevante, lembra que eu falei no início, a gente é relevante do ponto de vista de quem? Se nós queremos ser relevantes na cidade, então será necessário fazer muito mais do que simplesmente abrir suas portas em algumas noites ou dias da semana para cantar algumas músicas, ofertar e ouvir um bom sermão. Isso aqui é radical, hein? O Sr. Oscar Zimmermann está aí? Está lá no fundo. O pastor se apavorou esse ano, quase pensou em chamar os bombeiros. Isso aqui, alguém perguntou como a gente podia saber se a nossa igreja, departamento, grupo, nosso trabalho, se a gente está sendo relevante, valendo a pena. Para nós tudo bem, eu digo, porque cada batismo valeu a pena, cada culto valeu a pena, cada oração, cada cântico, cada oferta, cada bênção pronunciada no final, cada abraço dentro das comunidades, é maravilhoso. Agora, como saber se nós estamos sendo relevantes para fora? Quer saber se a sua igreja é relevante, importante no local onde você coloque fogo nela? Se em 15 minutos, não o pessoal da igreja, mas a vizinhança for lá com balde, mangueira e dizer assim: essa igreja não pode deixar de existir aqui. Cidade no interior, valeu a pena. Aquela comunidade existia há 85, há 100, há 10, há 3 anos. Por favor, tá? Por favor. Só pense no assunto, diz o professor. Por favor. Eu quero que vocês me entendam bem, por favor. Sabe, eu quase disse não para o professor Anselmo, porque a coisa, eu vou falar da igreja luterana agora, da minha denominação. A coisa que nós somos mais especialistas é achar pelo em ovo. Tá? A gente é especialista em... olha, vou ver o que me interessa. Como alguns aqui pensaram bobagem. Tá? Por favor, vamos pensar nisso. Relevantes do ponto de vista nosso, do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista de Deus. Refletindo, se a valorização da espiritualidade está aquém do que poderia, talvez é porque nós cristãos, Igreja de Cristo, não estamos ocupando os espaços nas cidades que concentram a presença de doentes. Até vou falar de um outro espaço que nem fala de presença de doentes. Por favor, conselhos municipais de saúde, representantes da igreja, olha, deleguem alguém da diretoria, até alguém então do conselho fiscal que fica pensando: o que eu vou fazer o ano inteiro só para no final na assembleia dar um parecer? Alguém que tenha o dom da misericórdia, que pense e desafie essa pessoa a participar de um conselho municipal de saúde, de educação, de idosos. Vamos agir mais na sociedade. Tem muita coisa para fazer além das paredes. E se estamos ocupando os espaços, talvez precisamos nos perguntar de forma significativa:
Já deve ter lhe perguntado qual é a grande missão da igreja, né? Nós, estudantes, pastores, leigos, qual é a missão da igreja? E a resposta que está no top of mind, no topo, a missão da igreja é, né? A igreja tem que crescer, quantas almas, né? Quantas pessoas convertidas. Eu sei, no meu trabalho de capelania, volta e meia alguém pergunta, tá, pastor, e quantas almas foram ganhas para Jesus, né? Agora olhem só, se você é um cristão, possivelmente já ouviu essa expressão ganhar almas. Isso aqui é do Assir Jerônimo, e ele é da Sociedade Bíblica. Na verdade, essa expressão ganhar almas é utilizada para identificar aqueles que procuram levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que ainda não o conhecem. Isso é bom, não há dúvida. Eu digo, não tem coisa melhor do que levar o Evangelho, porque a verdadeira alegria e consolo está no Evangelho. No entanto, essa frase expressa conscientemente ou não um pouco da maneira como enxergamos a proclamação do Evangelho nos nossos dias. Para muitos, a igreja deve se preocupar com a salvação da alma do indivíduo, e se sobrar tempo ou recursos, pode ajudá-lo com uma cesta básica, oferecer outras diversas formas de assistencialismo que conhecemos. Ganhar almas é bom, não tenha dúvida, mas parece-nos que a Bíblia apresenta uma forma de redenção do ser humano que vai muito além. Deus, por meio da Bíblia, enxerga o ser humano como um ser completo, íntegro, holístico, e não somente a sua alma ou vida espiritual. Uma vez alguém disse que esse tipo de proclamação que só valoriza a alma é um evangelho gasparzinho, o fantasminha. Para cuidar da pessoa inteira é preciso estar presente com uma pessoa inteira. Do contrário, a capacidade para compreender, responder e se relacionar torna-se limitada. E como eu já tinha escutado um pouco do que o nosso irmão falou hoje de manhã, nosso missionário, eu tinha anotado essa frase: sentar junto e comer a quentinho. Às vezes até vem uma pomba, a gente está pensando que é um frango. Essa senhora que hoje é diretora do hospital universitário, em 2008, quando eu fui conversar com ela para fazer parte do PID, Programa de Internação Domiciliar, ela disse assim: e o que tu faz? Eu digo: sou pastor. Essa mulher fez uma cara que parecia que tinha visto o Gasparzinho. Tá? E aí ela disse assim: e como é que tu ficou sabendo disso daqui? Eu digo: olha, eu fiquei sabendo em São Paulo, num curso que eu fiz de capelania. Ela disse: quem é que te mandou vir aqui? Eu digo: foi uma doutora chamada Maria Gorete Maciel, diretora lá da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, que cuida do paciente sem fim de vida. E ela disse para mim bem assim: duvido. Aí eu disse assim: olha, ela me deu um cartãozinho. E antes que a senhora ache que eu achei no chão, ela mandou um bilhetinho atrás no cartãozinho, porque quando ela me deu a recomendação, ela disse: olha, vai lá, fala com a doutora, só que como eu conheço ela, eu vou fazer uma observação aqui atrás. E a observação era: escute o pastor, aceite na equipe. E ela, muito contra gosto, ela aceitou. Um ano depois, ela me convidou para a inauguração de uma sala no hospital universitário chamada Cicely Saunders, que é uma ícone mundial do cuidado a pessoas. E eles deram o nome da sala de Cicely Saunders. E ela me pediu para fazer uma bênção, uma oração naquele momento. E lá ela disse assim, depois que eu falei, ela disse: eu queria confessar um pecado aqui. E ela perguntou: enfermeira fulana de tal, eu posso dizer aqui entre os presentes, quando o pastor se apresentou para trabalhar conosco, o que eu disse? E ela disse: doutora, por favor, não estrague o ambiente. Aí a doutora me disse: olha, os piores palavrões que ela sabia, e ela é muito desbocada, ela disse assim, quando eu virei as costas, ela disse: mas só o que me falta agora, vem esses pastorzinhos aí, vem querer expulsar demônio, vem, e soltou o verbo.
E ela colocou uns quantos olheiros em volta de mim no hospital e na equipe, e ela pediu para eles prestar relatório. O que o pastor faz? E o que o pastor faz é aquilo que vocês fazem. A gente procura levar esse consolo maravilhoso que a palavra de Deus, de graça, perdão e salvação tem para o ser humano. Mas, gente, são relacionamentos. Hoje, essa doutora disse assim: pastor, a sua denominação não poderia lhe pagar, porque o hospital não consegue verba. Ela tentou 2 vezes colocar a figura do capelão no concurso público que teve, e não conseguiu, porque não tem verba para isso. Ela disse: a sua denominação não poderia lhe pagar para o senhor fazer um trabalho aqui de manhã e de tarde com as equipes, com os estudantes, com os residentes. Que convite que temos, que desafio que temos. E como falamos em cuidar do ser humano e do ser humano como um todo, e não só pensar na alma, as pessoas, quando veem a figura do capelão até na equipe de cuidados paliativos e no hospital, elas pensam assim: o senhor veio cuidar da alma, né? Essa senhora aqui fez todas as bobagens na vida, o nome dela é Clarice. Essa senhora teve um tumor na língua, precisou retirar totalmente a língua. Ela usou traqueostomia e sonda, porque não conseguia mais, a boca não tinha mais sentido, não conseguia, ela tinha sempre panos, gases que ela enfiava na boca para não ficar babando saliva. E essa senhora sempre se comunicava conosco escrevendo. Então, nós como pastores, vamos levar o evangelho, vamos levar a palavra, vamos levar o perdão para ela. No trabalho, na literatura, a oração, a palavra de Deus, mas sempre a pergunta: o que mais podemos fazer para que a Clarice tenha dignidade? Se vocês olharem aqui a lateral da casa dela, essa senhora tinha um problema sério no verão, porque a água não tinha pressão na sua torneira, e ela era muito caprichosa, a senhora, mas muito caprichosa. E ela sempre escrevia assim que ela tinha necessidade de água. O que a equipe fez? O desafio. O nosso papel para ajudar a equipe também é olhar mais adiante, não só cuidar do físico, da dor, a morfina, a sonda, mas o que fazer? Essa é a lateral da casa que eu mostrei antes. A gente podia fazer algo mais pela Clarice do que a oração, a literatura, a leitura bíblica. Muitas pessoas em algum momento da sua existência precisam mais do que o nosso sorriso, do que a receita da doutora, do que a presença da equipe, do que o conhecimento de todos, as orações, os cânticos e os abraços. Elas têm alma e corpo também. Assim a casa dela. Pense num dia como hoje, como essa semana, como semana passada aqui no Rio Grande do Sul. E aí pense se não é bem melhor assim. E tem tanta gente querendo fazer bondade pelos outros. Às vezes basta mostrar uma foto e diz: quer ajudar alguém? E daqui a pouco alguém diz: olha, por que não? Pago até a mão de obra. Esse senhor eu conheci sábado passado. Vocês têm uma ideia, quem me levou na casa desse senhor aqui, o nome dele é José, quem me levou na casa do José foi um senhor que na quarta-feira dessa semana passada perdeu o pai e a mãe num acidente automobilístico. Sexta-feira ele me ligou e disse: pastor, você poderia fazer uma visita comigo? Queria que o senhor conhecesse um senhor. Ele poderia estar pensando só no luto dele, e tinha toda a razão. E esse senhor me levou na casa do José. Há 2 anos, uma das nossas comunidades de Pelotas, eles têm uma dúzia de camas hospitalares que eles emprestam. Nós temos 2 comunidades em Pelotas que na área social sempre estão pensando adiante, e eles emprestam para esse senhor essa cama há 2, 3 anos quase. Esse senhor sofreu um acidente de moto, comprimiu a medula, ficou tetraplégico. Ele não vai mais caminhar, ele não sai da cama, ele só movimenta a cabeça. E aí, quando a gente visita o José e vê a precariedade das coisas, aqui é o telhado, ó. Olha o que é escorado numa janela.
Nem sei para que tem janela. Não tem uma coluna aqui. Se vem um vento que emboca aqui, derruba tudo. Aqui está o fogo onde ele tem a cama. Chove dentro, que é uma miséria, uma tragédia. Esse cara era esportista, jogava futebol 2, 3 vezes por semana. Mas olha como está assim as nádegas dele, as costas dele. Isso aqui é uma escara, ele não tem uma só. Além do evangelho, da leitura bíblica, de levar um grupo de louvor, de convidar a família para uma oração. Sério, eu fui lá no sábado, fiquei o final de semana pensando, fiz alguns contatos, eu digo, a gente tem que fazer alguma coisa, sem ser assistencialista só. A esposa dele tem um problema sério de coluna, ela não consegue trabalhar, eles vivem com um salário mínimo. Eles têm um filho só que é adotado, que não está com eles. Abraham Lincoln, ele disse, quando diante de alguém é cometido por infortúnio aparentemente maior, ali apenas pela graça de Deus não estou eu. Eu já parei de perguntar, quando acontece uma coisa ruim, por que eu? Por que não eu? Por que o Adriano, um cara tão bacana, uma liderança em uma das nossas comunidades lá, com sua filhinha de 5 anos, sua filhinha de 2 anos, por que o Adriano está passando por aquilo e não eu? Não sei. Pela graça de Deus fomos justificados, esse é o alicerce da igreja e sabemos disso, e o que fazemos com o que sabemos. Estive enfermo e me visitastes, cuidado profundo. Essa senhora aqui, que foi criada na igreja, numa das nossas comunidades, que infelizmente na época tiveram que fazer 2 igrejas numa questão geográfica, num espaço geográfico muito pequeno, porque ela era descendente de escravos e alguns não aceitavam que pessoas assim, na época, isso foi há muito tempo. E essa senhora sabia coisas do catecismo que me admirei dela, e um dia, quando falando sobre a água da vida, ela chegou e disse para mim, pastor, eu tenho a água e eu tenho a água da vida. O Evangelho surpreende, a água da vida surpreende, um presentinho surpreende, uma literatura, um devocionário surpreende. Olha a expressão dessas funcionárias da saúde. Quando a gente pensar em doente, em cidade, não vamos esquecer dos profissionais. Olha que o Evangelho tem corações abertos para o Evangelho, tem tantos profissionais que eles param e dizem assim, pastor, tem alguma coisa para me dizer hoje? Tem tanta coisa para fazer nesse campo de doentes, sofredores, hospitais, locais. Que tal você levar a sua turma para fazer um programa de Natal dentro do hospital? Por que a gente ensaia tanto, apresenta na igreja 24 de dezembro e deu, acabou? Gente, como disse hoje de manhã, olha que desperdício, uma igreja que está aberta só lá na hora do culto. Se igreja fosse pronto-socorro, credo, morria todo mundo. As pessoas estão mal, não, querida, é às 9 da manhã, ou é às 19 do domingo, lá o sábado, nós ainda tem 3 horários de pronto-socorro, lá em Pelotas, 3 vezes meia comunidade, terça de noite a partir das 20, 7h30 até está aberta a igreja, tá? Domingo às 9 e sábados às 20 horas, são 3 horários de pronto-socorro aberto. Por que não levar uma programação de Natal? Vocês têm que ver, essa senhora que chorava tanto, ela disse, vocês trouxeram o Evangelho para mim, a boa notícia, disse ela. Nós entramos numa UTI, daqui a pouco alguém entubado, olha para aquelas crianças que escorrem a lágrima. A água da vida saciar a sede, junto com a palavra que traz perdão e salvação em Cristo. Em amor nós vamos ajudar as pessoas nas necessidades materiais. Não vamos criar parasitas. Vamos dar o peixe no primeiro momento, sendo necessário, depois vamos ensinar o povo a pescar. Um pouco d'água. Isso aqui não é receita de bolo, tá? Tem tanta coisa
coisa para fazer, a lista aqui poderia ser umas 10, 20 lâminas dessas, muito mais, um ouvido. Vai lá e escuta a pessoa, não queira só falar. Não é só entregar folheto. Toma aqui, ó, eu comando a história. Escute a pessoa. Um coração misericordioso, uma moradia melhor, um pão, um alimento compartilhado. Olha, vocês vão se surpreender se pedir para alguém da comunidade fazer um bolo, ir lá no hospital visitar o doente que está lá há dias e dizer assim: olha, trouxemos para você. Prepare-se. Um brinquedo, roupa, um presentinho. Olha os funcionários da saúde, a expressão. A gente dá, não é só para doente, para funcionário da saúde nós presenteamos eles. Natal é Natal para o porteiro, Natal para a faxineira, Natal para quem está na UTI. Esse ano foi com a graça de Deus e com a bênção da Hora Luterana e o apoio da Hora Luterana. Todo funcionário de UTI ganhou um devocionário, só não ganhou quem não quis. Então, olha aqui: remédio, fralda, visita, cortar o cabelo, pintar a unha, cobertor, prato, passagem de ônibus. Um dia tinha uma família que não ia embora do hospital. Eu disse: mas por que não vai embora de noite? A UTI, vocês não vão poder entrar. Acabaram contando que eles não tinham passagem de ônibus. Ir na fila, conseguir uma ficha, pagar um exame e pegar às vezes o exame para a pessoa, remédio, fazer as unhas, cama hospitalar. Que tal fazer um café ou chá e levar no hospital? Irmãos, desafio o grupo de mulheres da igreja de vocês, pelo menos uma vez por ano, a parar de pensar só no lucro do chá, a fazer um passeio e depois pensar em nós. Vamos adiante. Isso aqui é muito interessante. Um pastor britânico, ele foi visitar um cara que era muito teimoso, e aí chegou para o cara a vizinhança levou, e o cara virado para a parede. Aí o pastor se apresentou e o cara nem olhou para o pastor, ficou virado para a parede. Aí o pastor falou algumas coisas, o cara nem olhou, o pastor fez uma oração, o cara não disse nem amém nem nada, só no final fez assim. Aí o pastor saiu, descobriu o que ele gostava, ele todo mundo disse: esse cara é apaixonado por costela de cordeiro. Foi no açougue e mandou entregar. Na outra vez o pastor chegou lá, o cara estava olhando para cima, Aí o pastor falava, de vez em quando ele olhava para o lado. Aí o pastor aproveitou e falou um pouco mais. Saiu da visita, foi lá no açougue e mandou entregar mais umas costelas de cordeiro. Na terceira vez o pastor estava ali, o cara estava olhando e falou de Cristo para ele. E o pastor foi viajar, ficou um tempo fora, e o cara, a saúde dele precária. Antes de falecer, ele disse assim: agradeçam ao pastor tudo que ele fez por mim, por ter me falado de Jesus e da salvação. Mas digam para ele que tudo começou com aquelas costelas de cordeiro. Ninguém pode ajudar alguém sem ficar envolvido, sem mergulhar com todo eu na dolorosa situação, sem correr o risco de ser prejudicado e ferido. Quem quer amar o sofredor vai sofrer junto, inevitável, vai chorar, vai se destruir. Tem dias que a gente chega em casa esculhambado. Ele, Jesus, morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreram e ressuscitou. E Jesus já fez tudo por nós, deu a vida por nós. E a gente tem a graça, a misericórdia, somos justificados, somos amados maravilhosamente. Cristo para todos os doentes, para os familiares que sofrem muito, que a gente precisa estar bastante atento, para os profissionais da saúde, para os sofredores. Além de incluir os doentes no boletim da comunidade, além de fazer uma visita para eles, estejam atentos à família. Às vezes as criancinhas estão sofrendo lá com a ausência da mãe, e alguém da escola bíblica vai poder sair com aquelas crianças no final de semana e passear, e levar no parquinho e fazer qualquer outra coisa. Então tem muita coisa para fazer. Muito obrigado. Deus cuide de vocês, abençoe a nós todos nessa missão que é de Deus, e que a gente, por graça e misericórdia, é um instrumento. Muito obrigado.